O perigo de micose, frieira nos pés. É esse o conteúdo de hoje da nossa semana com pílulas nutricionais para homens vencerem a síndrome fúngica. Você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e sempre aqui você vai acompanhar conteúdos para vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica e manter um estilo de vida saudável. Seja muito bem-vinda, pessoas bem nutridas, então vamos com tudo. E aí, quem está acompanhando a nossa rotina, a nossa sequência de lives, já viu que a gente falou, né? Conversei com vocês sobre a candidíase peniana, conversamos também sobre a questão da testosterona, baixa testosterona livre e também a gordura visceral, gordura abdominal, que não pode ser normalizada, principalmente a visceral, tá certo? Que é a mais frequente em homens, principalmente que tem gordura nas mamas. Ontem conversamos aí também, nos aprofundamos ainda mais a questão das coceiras, né? Coceira na virilha persistente, que não é normal. Então, se você vê aí seu parceiro, seu amigo, alguém que você conhece coçando o tempo todo, né? Saiba que não é normal, aconselha ali ou encaminha, né, o conteúdo, encaminha o vídeo, a matéria aí que foi gerada, porque de alguma forma a pessoa às vezes normaliza os sinais e sintomas, tá certo? Então a gente não pode normalizar, a gente tem que normalizar falar sobre o problema, não tem problema nenhum conversar sobre fungos, sobre os sinais e sintomas, mas a gente não pode normalizar ter o problema e continuar vivendo com esses sinais e sintomas de supercrescimento de fungos, tá certo? Então, você que está acompanhando e quiser perguntar, deixa aqui nos comentários, coloca aqui tem comentar ou manda na interrogação a sua pergunta, que no final do conteúdo de hoje eu tiro as dúvidas. Como eu disse, são vídeos rápidos de 10, 15 minutos, então já vou começar com tudo entregando para vocês por que ter micose, frieira nos pés, coceira persistente, pode levar a uma piora generalizada do quadro de saúde. Pensando que a frieira, a coceira, faz com que o pé descame, perca ali a parte da queratina, a construção da pele, né, vai se perdendo, vai tendo, como eu disse, a descamação. Isso vai criando o quê? Fissuras. Então vai gerando uma dor com bastante fissuras e isso pode gerar o quê? Uma abertura, uma facilidade para o crescimento bacteriano. E uma pessoa que tem esse quadro de persistentemente, sempre acontece com ela isso já é uma sinalização do corpo que há um aumento de insulina acontecendo. Então, a frequência e a repetição de alimentos que essa pessoa mais ingere, que ela mais consome, aí olhar para a cronologia dela, o tempo de vida, se observar isso, são alimentos que aumentam a insulina, tá certo? E esse aumento faz com que essa pessoa tenha uma hipoglicemia de rebote. Essa hipoglicemia de rebote facilita o supercrescimento de fungos e, consequentemente, qualquer baixa imunidade, qualquer situação que deixe esse corpo um pouco mais imunodeprimido, faz com que tenha um crescimento aí de fungos. E a pessoa vai lá, começa a coçar o pé, tem um desconforto ali por questões comportamentais, seja uma questão de sapato, seja uma questão de não usar meia de algodão, seja uma questão aí da própria baixa imunidade, da questão do uso de toalha, a mesma toalha que seca o pé, seca o corpo, o perfil, como eu disse, da alimentação, e abre essas fissuras. Ocorrendo isso, facilita a entrada de bactérias ali por aquelas fissuras. E toda vez que o corpo entra em contato, está com supercrescimento de fungos e abriu essa porta para a entrada de bactérias que pode gerar um inchaço, um desconforto nas pernas, aí é bem possível que essa pessoa vá procurar um médico e entra com o quê? Com o uso de medicação, seja um antifúngico ou um antibiótico. E dificilmente eu arrisco dizer que é conversado em consulta para essa pessoa usar, prestar atenção na rotina dela, na rotina nutricional, no estilo de vida. Normalmente é orientado medicação e mudanças comportamentais. E essa pessoa segue a vida dela fazendo tudo igual. Só que com o uso da medicação, essa pessoa vai lá, utiliza os produtos para o pé ou utiliza um antimicrobiano, seja bacteriano ou antifúngico via oral. Esse tipo de medicação leva o quê? Mexer em toda a microbiota e o funcionamento do fígado também dessa pessoa. Microbiota é aquilo que vive dentro de nós e aí, consequentemente, o loop do adoecimento continua. Então, a pessoa vai lá, tem alguma sinalização de baixa imunidade de novo, aí fica doente de novo, a micose não vai embora, ela vive se coçando. Você deve conhecer alguém assim que fica parado, fica o tempo todo coçando os pés, ou tá cheio de bolinhas ou fissuras ou descamação. E essa pessoa vai lá, usa a pomada de novo ou usa a medicação via oral e entra no loop do adoecimento. E por isso que não adianta só tratar, só aliviar o sintoma. A gente tem que pensar em tratar a causa do problema.
É claro que questões comportamentais, como eu trouxe aqui para vocês, são comuns, né? É bem possível que a pessoa não preste atenção em alguns detalhes da rotina da casa dela. Quem tá aqui, coloca aqui nos comentários se já teve algum problema desse com os pés. Eu já tive. E aí, para você parar para pensar assim, deixa eu ver aqui na minha rotina o que está acontecendo que eu posso mudar. Mulher, por exemplo, questão de meia calça, de expor os pés ao sol, de expor todos os sapatos ao sol. Essas são questões básicas que a gente tem que fazer para manter a saúde dos nossos pés, se a gente quer manter a saúde do nosso corpo. Mas essas medidas comportamentais, se não estiverem associadas ao estilo de vida adequado, aquilo que vai proteger a sua construção, a sua regulação, deixar o seu sistema imunológico protegido para combater o supercrescimento de qualquer tipo de micro-organismo, seja o fungo, seja uma porta de entrada aí para bactérias que alguma coisa aconteceu no seu corpo para ela entrar, como por exemplo a frieira. Então, se o corpo não está regulado e pronto para isso, o que vai acontecer? Não adianta eu colocar o sapato no sol, não adianta eu trocar a toalha, secar o meu pé com uma toalha diferente do corpo, não adianta eu só usar a meia de algodão, não vai adiantar eu apenas passar o creme ali se eu não cuidar daquilo que vai proteger de fato o meu corpo, tá bem? Então, entenda que o conjunto, né, quando a gente pensa num problema que é multifatorial, como esse da micose, que muitas vezes é ignorado e parece que é uma bobagem, na verdade não é. Isso é uma grande, olha só, né, reforcei aqui para vocês, uma grande chamada de atenção do corpo para te avisar, ó, o caminho que você está seguindo, as escolhas que você está fazendo não estão te trazendo saúde. Essa coceira aí, esse pé adoecido é uma sinalização de que o lado de dentro do teu corpo, tá? A parte interna da microbiota está de alguma forma em disbiose. E a disbiose, essa palavra quer dizer o quê? Desequilíbrio. Não normalizem ter saúde ou ter doença, normalizem ter saúde, tá certo? E aí a questão do suor, o suor excessivo, a transpiração, enfim, essa característica é individual, cada pessoa vai ter um perfil diferente para isso, e a gente também tem que normalizar a transpiração. Transpirar é normal, transpirar sem motivo é anormal, tá? Então, não está calor, eu não estou em nenhuma situação que está quente, enfim, e a pessoa começa a transpirar do nada. Esse tipo de sinalização do corpo, seja nos pés, nas axilas, nas virilhas, nas dobras de um modo geral, é o corpo mostrando também que tem muita toxina, muita substância para ser eliminada pelos gânglios e pelas vias aí de eliminação, tá? Agora, uma transpiração porque tá calor, porque tô fazendo exercício físico, enfim, eu não posso barrar isso. Falar assim, não quero transpirar, porque eu preciso todos os dias eliminar toxina, e a gente elimina pelos pés também, tá? E é por isso que usar ali medidas pontuais, além de cuidar do sistema imunológico, tá certo? Porque se acontecer alguma coisa ali com aquele pé, o meu sistema imunológico sabe barrar o problema, mas eu também cuidar das medidas básicas, né? Que é usar aí um polvilho antisséptico, né? Um talcozinho antisséptico de boa qualidade, e também a questão das meias de algodão e não meias sintéticas, enfim. Isso associado com a nutrição faz com que você tenha uma recuperação efetiva, tá? Então, o que é efetiva? É recuperar e não ter o problema novamente, tá? Então, Sheila voltou, tá sempre voltando. Então, não reparou do jeito certo. É igual, falando aqui para os homens, então homens que estão aqui ou mulheres que querem convidar os homens, pense da seguinte maneira, uma mulher que tem um quadro de candidíase, de micose persistente, que fala assim, eu já tentei de tudo e não funciona, e eu já fiz todas as medidas e não deu certo. Não, alguma coisa do passo a passo você não fez certo, você não seguiu no caminho correto. É aquilo que você acredita que você fez, que você tem como crença, né? Você acredita de fato que aquilo é o certo, mas não é, porque micose, candidíase, supercrescimento de fungos tem cura, tá certo? Só não vai ter cura em casos gravíssimos, como até eu coloquei hoje nos stories, que são os casos de sepse, de internação em UTI, que é quando a pessoa está com a imunidade extremamente baixa, está em UTI, entubado normalmente, e aí entra em sepse e o corpo não consegue combater o supercrescimento desses fungos ou bactérias associadas. Mas em um caso de frieira ou de qualquer micose nos pés, sim, tem cura, tem tratamento, assim como uma micose na unha. Não deve-se
aceitar o problema e permanecer com o problema. Então, todo dia estar lá coçando e achar que deve ser assim. Fiz algumas anotações para não esquecer de passar aqui para vocês. Então, a transmissão, pessoas bem nutridas, desse tipo de micose pode passar de pessoa para pessoa. Então, se você está vencendo a síndrome fúngica, você mulher tem um parceiro que tem esse supercrescimento de fungo nos pés, um exemplo, deve pedir para fazer o tratamento, tá certo? Porque senão você pode pegar o problema. Ô, Eleni maravilhosa. E vice-versa também, tá? Isso é uma conversa que tem que ter entre o casal e ambos fazerem o tratamento. Homem com homem, mulher com mulher, tá? Independente do gênero, deve ser tratado em conjunto, tá bem? Produtos de limpeza, pessoas bem nutridas. Então, se você tem o hábito de usar muita água sanitária, enfim, qualquer produto químico, isso enfraquece ali a camadinha da pele, a sua proteção. O nosso maior órgão é a pele. Toda vez que você entra em contato com esse produto, faz com que a barreira de proteção fique aberta, fique exposta. Então, não pode, tá? Não pode entrar em contato com produto de limpeza diretamente, nem nas mãos, nem nos pés, em nenhuma parte do corpo, tá bem? Tome muito cuidado com isso, porque isso sobrecarrega o seu fígado e, como consequência, a sua via de eliminação, que a gente elimina, como eu disse aqui, toxinas todos os dias, porque a gente entra em contato com algum tipo de toxina, seja através do próprio alimento, seja através da panela, do produto que a gente usa de beleza, de esmalte, enfim, e a gente precisa eliminar isso. E o nosso corpo foi feito para funcionar. Só que imagina, eu vou lá e mergulho, tô limpando alguma coisa e mergulho meu pé é ótimo, meu pé numa água sanitária ou encosto nisso. Meu corpo tem que ter um hipertrabalho, né, para eliminar essa substância. Isso vai gerar ressecamento, desidratação. E aí eu vou lá e ainda uso um hidratante que pode ter vários. Olha ali a lista de ingredientes do hidratante, tem 15 ingredientes, 20 ingredientes. Muitos deles que também são químicos. E aí teu corpo tem mais carga química ali. E ao invés de ajudar, atrapalha o processo aí de regular o seu sistema imunológico. Lembre-se, problema de micose frieira é baixa imunidade. É uma pessoa que está desnutrida. E quando eu falo isso aqui a vocês, o que é a desnutrição? Não é a pessoa que é só magra, que não tem massa magra. Tem muitas pessoas que estão sobrepeso, com gordura em excesso e estão desnutridas. Estão super alimentadas, mas estão desnutridas. E se essa pessoa tem micose, tem frieira, isso é uma sinalização de baixa imunidade. Não é um problema só pontual nos pés, tá certo? É um problema dos pés à cabeça. Se fizer o teste aí, que a gente vai conversar amanhã sobre sinais e sintomas da síndrome fúngica em homens, se a gente conversar em detalhes sobre os sinais e sintomas, essa pessoa que tem a queixa no pé vai ter outras queixas também. Essa pessoa pode ter coceira na garganta, coceira no ouvido, caspa. Essa pessoa pode ter problema de pele, tá? Alguma dermatite, alguma irritação. Essa pessoa pode ter algum problema comportamental, então vive cansada, sem energia. Então, falta de energia logo pela manhã, então já acorda cansada. Essa pessoa pode ter distúrbios emocionais, sempre está muito triste, não consegue desenvolver as suas tarefas. Essa pessoa pode ter uma alteração também no intestino, então o intestino muito preso ou solto. Então, as vias, os órgãos de choque, né? O órgão de choque de cada pessoa com o supercrescimento de fungos, ele varia, né? Então, a translocação de bactérias e de fungos, ela é imediata. Você falou, do? Gordura visceral. Gordura visceral. Então, a pessoa que está com gordura visceral, que está com baixa massa magra, que está com micose, né, com a frieira, está com esses outros sinais e sintomas aí que eu disse a vocês, então é a pessoa que está com 3 ou mais sinais e sintomas característicos da síndrome fúngica, tá certo? Então não podemos, como eu disse, normalizar isso. Então a infecção por bactéria tem frieira, a possibilidade, tá, da infecção por bactéria aqui no pé, tá? Porque fica ali abertinho, tá? Então facilita o crescimento de qualquer coisa. Não é só fungo. Onde tem fungo, tem bactéria também, tá? Isso faz parte do funcionamento do corpo. E também, pessoas bem nutridas, a questão do mau cheiro, né? Então, é desconfortável. Então, você tá ali, você quer manter os pés bonitos, você quer ter a saúde da sua pele, você quer olhar pro pé e ter prazer de olhar ali e falar, nossa, meu pé tá adequado, está tudo em ordem. Então, vencer a síndrome fúngica, lógico, o objetivo
final não é só a estética, mas a estética mostra que eu estou no caminho certo. A estética que eu estou falando aqui para vocês, de um bom sentido de falar assim, o corpo está funcionando do jeito certo, o corpo está funcionando da forma que ele deveria funcionar a vida toda, até o final dos nossos dias, até os 129 anos, tá bem? Então é isso que nós temos que buscar, e nós temos ferramentas e informações aí para isso. Então eu estou aqui conversando com vocês de um assunto que antes era normalizado, você só tem que passar uma pomada ou tomar uma medicação. Eu estou trazendo aqui a vocês que não, que a nutrição é a base para você não ter o problema de novo, para você, associado às suas medidas comportamentais, você corrigir isso e ter a regulação do teu sistema imunológico. Incluir, inclusive, alimentos construtores, seja da pele, seja do sistema imunológico. Sem alimentos construtores não há imunidade, tá? Construção é aminoácido, é proteína, associado com alimentos reguladores. Então, aquilo que faz como se fosse o nosso transporte, então assim, carrinho que leva os hormônios, as vitaminas para o lugar certo. Então, os alimentos reguladores, as vitaminas pegam os hormônios e jogam esses hormônios para o lugar certo. Então, para isso que servem os alimentos reguladores, tá? Fruta, verdura e legume. E construtor são os alimentos aí que protegem o nosso sistema imunológico, reconstrói a nossa pele, reconstrói aí a camada, inclusive dos pés, que muita gente tem essa queixa aí de frieira e nem sabe que isso está relacionado com nutrição também. Vanessa perguntou aqui, para quem tem queda de cabelo? E Vanessa, hoje a gente está conversando sobre pé, tá? Mas eu vou falar sobre os sinais e sintomas gerais da síndrome fúngica para homens. Mulheres que estão aqui, que não estão sabendo o que está acontecendo, essa semana, até o dia 16, eu dediquei para homens. Então, eu estou gerando conteúdos para distribuir para os homens, para eles enxergarem que síndrome fúngica não acontece só com mulheres, tá certo? Os mesmos problemas que acontecem com as mulheres podem acometer os homens, não tem gênero a síndrome fúngica. E você, mulher que está aqui assistindo, compartilhe com os homens que estão ao seu redor, para que esses homens saibam, né, se cuidar, tá? Isso a partir do momento que nós somos adultos, a gente tem que assumir essa responsabilidade de cuidar da nossa saúde, da nossa doença também. O que a gente precisa sempre durante o nosso crescimento e evolução aqui na Terra é buscar mentoria, acompanhar pessoas que tenham mais experiência e mais estudo em diversas áreas, assim como eu faço. E aí eu também estou aqui ensinando a minha parte, que é o que eu sei a mais para vocês, para que a gente consiga o quê? Progredir, evoluir. E às vezes o homem, ele não foi ensinado, ele não sabe o que é normal, o que não é, ele tá acostumado ali com a coceira, ele tá acostumado com aquele problema estético e alguém precisa alertá-lo. Então eu sugiro que você encaminhe esse conteúdo para os homens que você conhece, para que a gente consiga, através de uma missão, espalhar informação nutricional e não deixar apenas uma indústria farmacêutica comandar aí o problema de baixa imunidade. Porque se uma pessoa está com baixa imunidade e vive adoecendo, seja uma micose, seja uma candidíase, seja uma alternância intestinal, seja um problema de peso, essa pessoa precisa de regulação aí, de conserto na base, né? E não apenas ficar ali mascarando, né, o problema. Então, quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe disso, mas vale a pena reforçar. Então, pessoas bem nutridas, ficamos por aqui com as nossas pílulas nutricionais sobre síndrome fúngica para homens. Quem ficou com alguma dúvida, coloca lá na caixinha de perguntas que tem nos stories ou comenta, tem um último post que eu coloquei aqui no feed que é sobre isso. Então, volta lá, dá uma olhadinha, deixa o seu comentário e participa dessa semana inteira, tá? Porque todo dia eu vou trazer um conteúdo novo, voltado para homem, abordando isso e trazendo informações nutricionais também que complementam essa proteção. Ontem falamos da questão dos alimentos reguladores e dos alimentos construtores. Hoje continuamos com isso porque faz parte aí do eixo micose, né? Eixo pele-intestino, tá certo? E amanhã a gente vai falar sobre o teste. Então, homens que queiram fazer o teste de síndrome fúngica, acompanhe que eu vou mandar lá pelo WhatsApp do evento, que está disponível aqui no link do perfil. Então, entra aqui no link para você acessar o teste e também acessar os conteúdos exclusivos, tá bem? Um grande beijo a vocês e não deixe de participar do evento.